Essa noite eu quero compartilhar contigo algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 16, 1 ao 15. Diz assim o texto: Sarai, a mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. 2. Um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Abrão concordou com o plano de Sarai. E assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Assim aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, preste atenção nisso. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Ainda bem que aqui na Belém não tem mulheres assim, né? A mulher manda o cara se deitar com a empregada, o cara se deita com a empregada, ela fica grávida, aí agora ela diz que a culpa é do marido. Graças a Deus que aqui na Belém não tem isso. Volta lá no 5. Quando eu digo isso, é lógico que não é se deitar com a empregada, tá? Eu estou dizendo o seguinte: quando uma mulher toma uma decisão e depois coloca a culpa no marido. Aí Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Com certeza era Abrão. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto. Presta muita atenção nesse versículo. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma que fica no caminho de Sur. E perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome: o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de Poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão e pôs no menino o nome de Ismael. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, eu te louvo por esta noite e te agradeço desde já por tudo o que tu vais fazer nesta reunião. A minha oração é somente uma: dê-nos um espírito de sabedoria e de conhecimento. Dê-nos um espírito aonde nós possamos esclarecer na nossa mente alguns conceitos, alguns valores que por diversas vezes ficam como uma interrogação. Que tu possas transmitir nesta noite, através da tua palavra, aquilo que realmente trará mudança para a vida de cada um de nós.
eu te peço que nada, absolutamente nada venha atrapalhar o teu mover. Em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Esse texto é lindo. Coloca para mim, por favor, o versículo 1 e deixa na tela. Esse texto ele é lindo porque nós vamos depois passar no capítulo 15 e nós vamos perceber que Abrão, até então seu nome era Abrão, não Abraão, depois foi mudado. Mas Abrão, ele tem um momento em que ele diz para Deus o seguinte: olha, de que me adianta ter tudo isso, se o que eu mais queria era ter um filho, eu não tenho. E eu vou ter que deixar tudo que eu tenho para o meu servo, Eliezer, o Damasceno. O que eu mais queria era ter um filho, mas eu não tenho um filho. E aí Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo que ele teria um filho. E que a herança dele não ficaria para o seu servo, mas sim para o seu filho. E eu quero que você preste muita atenção essa noite, nessa mensagem, porque quando Deus promete algo, Ele promete, Ele cumpre. Você nunca vai ver na Bíblia, Deus prometendo alguma coisa para alguém e não cumprindo. Provavelmente você vai ver Deus prometendo e a promessa não se cumprindo, mas não porque Deus não cumpriu, mas sim porque a outra parte deixou de cumprir a sua parte. Então todas as vezes que Deus promete alguma coisa, Ele promete e Ele cumpre, porque Ele é um Deus de promessa, diz a Bíblia, mas Ele é um Deus também de realização das promessas que Ele faz. E o texto ele nos revela que ele estava morando já há 10 anos em Canaã. Canaã foi a terra que Deus havia prometido para ele. No capítulo 15 você vai ver que ele sai da Babilônia, de Ur dos Caldeus. Deus direciona ele dizendo: ó, vai para a terra que eu vou te mostrar. E quando ele chega nessa terra chamada Canaã, ele fica 10 anos ali morando. E Deus havia dado uma promessa, mas o que difere a realização da promessa simplesmente com a promessa? O que muda? O que nos faz oscilar? Porque quando Deus ele nos promete algo, por que nós não acreditamos naquilo que Ele promete? Por que às vezes oscilamos? E às vezes não aguardamos aquilo que Ele prometeu que Ele vai fazer? Por que nós nos precipitamos em tomar algumas decisões e depois a promessa não se cumpre? Aí nós começamos a culpar Deus que não se cumpre, mas na verdade Deus não tem culpa de nada, porque Ele prometeu, mas Ele não determinou o tempo que a promessa iria acontecer. Ele disse para Abraão que Abraão seria pai, mas Ele não disse quando. Então quando Deus te promete algo, você tem que entender que se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Agora quando? Não cabe a mim te responder, nem tampouco a você, mas cabe a Ele determinar o tempo. Porque o tempo é dele, o tempo não é nosso. A promessa foi Ele que fez, não fomos nós. Então todo aquele que faz uma promessa, é Ele quem vai realizar a promessa. Mas Agar, ou melhor, Sarai, ela não esperando a promessa se cumprir, ela fala assim: olha, a única maneira de nós termos um filho é você se deitando com a empregada. Se deita com ela, ela vai ter um filho e a gente vai realizar o projeto de Deus. E o que me deixa intrigado nessa história é que depois que Agar, a empregada, ela fica grávida, ela começa a destratar a sua dona, Sarai. E o texto diz que por ela destratar Sarai, Sarai fica tão chateada que ela começa a dizer para Abraão que Deus faça justiça. Quem realmente é culpado, se é você ou sou eu? Na verdade, quando eu li esse texto, o Espírito de Deus me remeteu rapidamente para o Éden. Quando Adão e Eva estão lá diante da serpente, que eles comem do fruto proibido, aí Deus se apresenta para Adão e fala assim: Adão, o que tu fez? Ele fala assim: cara, foi a mulher que tu me deu. Porque quando dá problema, sempre nós queremos achar um culpado, sim ou não? Quando as coisas dão errado na nossa vida, tem que ter um culpado. É difícil nós assumirmos a culpa, porque queremos colocar a culpa em alguém, e por isso não somos beneficiados
por aquilo que tomamos de decisão errada e não conseguimos consertar por diversas vezes, porque ao invés de nós buscarmos a solução do problema, nós queremos achar o culpado do problema. É assim ou não? Repara que quando dá problema, um filho entra nas drogas, aí a mãe fica, você é o culpado, aí o pai, não, você que é culpado, você é o culpado. Peraí, não importa quem é o culpado, o que importa é que os dois têm que se unir para tirar o filho das drogas, e não saber quem é o culpado. Quem é o culpado não vai resolver o problema. O que vai solucionar o problema é os dois unirem forças, lutarem junto, em prol, para a solução do problema, e não para ficar dizendo quem é o culpado e quem é certo. Ali não era uma questão de achar quem era culpado, era uma questão deles reconhecerem que os dois erraram e que eles não poderiam ter se precipitado. Mas essa história ela é muito linda porque, mesmo Abrão tomando a decisão antecipada, perceba que Deus ele não amaldiçoa o filho de Abrão, mas Deus promete para Agar, que era a empregada, que aquela geração, ou melhor, aquela descendência, a descendência daquele menino, ela seria muito numerosa, ela seria próspera. E quando você começa a estudar, você vai perceber claramente que Ismael, a descendência de Ismael, são os árabes. A descendência de Isaac são os judeus. Por isso aquela guerra constante entre os árabes e os judeus, porque os dois se acham no direito de terem posse daquela terra. Tudo por causa de uma decisão errada no passado. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque a decisão que você toma hoje vai determinar não só o que você vai colher hoje, mas muitas coisas você vai colher amanhã. E de repente não só você vai colher amanhã, mas outras pessoas vão colher amanhã. Eu trabalho com imóveis, eu acho que a grande maioria das pessoas aqui sabe. E o que eu mais vejo na minha profissão, eu já falei isso aqui, é quando um pai que tem muitas posses, ele morre. Normalmente, nem sempre, mas normalmente, os filhos brigam na justiça por causa da herança do pai. Por quê? Porque o pai deixou dinheiro, mas não deixou valores. O pai deixou riqueza, mas não deixou legado. E o que vai determinar a vida de um homem, de uma mulher lá na frente, não é a conta bancária que ele tem ou que ela tem. O que vai determinar quem um homem e uma mulher serão lá na frente é a personalidade que eles adquiriram no decorrer da sua vida. Por isso a Bíblia diz que quanto mais nós lemos esse livro, mais a Bíblia diz em Romanos 1,16 que a palavra é poder de Deus. A palavra ela não traz poder, ela é o próprio poder de Deus. Então quando você lê a palavra, quando você escuta a palavra, o poder de Deus entra em você. E quando o poder de Deus entra em você, ele transforma a tua história de vida. Sim ou não? Amém. Então quanto mais você mergulha nas Escrituras, quanto mais você vai buscando ao Senhor, mais o Espírito Santo de Deus ele vai se revelando para você, e mais ele vai transformando o seu ser, e mais ele vai lavando e purificando e tirando toda a impureza que existe dentro de você. Por isso, muito mais do que você está preocupado em ter riquezas materiais, se preocupe em mergulhar nesse livro para conhecer mais e mais o dono das riquezas. A Bíblia diz que minha é a prata e meu é o ouro, riquezas e bem duráveis estão comigo. Então, ao invés de você buscar as riquezas, busque o dono das riquezas. Ao invés de você buscar as riquezas da terra, busque os valores da vida. Ao invés de você buscar as coisas perecíveis, essa é a palavra, busque as coisas espirituais. Busque as coisas do céu, porque as coisas do céu, elas são eternas. Quando voltamos para o texto, a Bíblia diz que, coloca no versículo 7, por favor. Mas o anjo do Senhor a encontrou no, fala mais alto, no deserto, perto de uma, até isso Deus é perfeito. No meio do deserto, perto de uma fonte. Por mais que você fuja da presença de Deus, e você possa estar passando pelo deserto, vai ter sempre uma fonte do teu lado para te alimentar.
Por mais que você fuja da presença do Senhor, Ele sempre vai preparar uma fonte que vai estar do teu lado para te alimentar. E quando você olha para esse texto, você vai perceber uma mulher chamada Agar, ela fugindo de um problema em que ela aceitou participar. Sim ou não? Porque ela era empregada, mas ela não era obrigada a se deitar com o seu patrão. Não é que não era, né? Porque naquela época os patrões eram muito severos. Mas ela participou de todo o projeto. Então na hora que ela participa de tudo aquilo, e quando ela está no meio daquela tempestade ali, ela resolve fugir do problema. Mas perceba uma coisa, o anjo quando aparece para ela, coloca o versículo 8. Olha o que o anjo diz. E perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona. Toda pessoa que é escrava, ela sempre vai responder pelo nome de um dono. Você que é escravo do pecado, você sempre vai responder por um outro nome. Toda pessoa que é liberta, a Bíblia diz em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. Então quando você conhece a verdade, quem é a verdade? Jesus. A Bíblia, a palavra é a própria verdade. Quando você conhece Jesus, você é liberto. Mas Agar, quando ela foge, ela se encontra num deserto do lado de uma fonte. O anjo aparece para ela e pergunta assim: de onde tu vem e para onde tu vai? Ela: eu fujo da minha dona. Aí o anjo diz para ela o seguinte: volta de onde você saiu. E o que eu quero trazer para a tua mente nessa noite é: por diversas vezes eu e você enfrentamos problemas tão grandes, mas tão grandes, que às vezes achamos que para resolver os problemas temos que fugir dele. Não, Senhor. Os problemas foram levantados para serem resolvidos. Os problemas foram levantados para serem destruídos. Perceba que o que fez Davi ser Davi foi um grande problema, foi Golias. Davi só se transformou em Davi depois que ele enfrentou um grande Golias. Os grandes problemas te promovem. São os grandes problemas que fazem você sair de um nível e chegar num nível mais elevado. São os grandes problemas que aparecem diante da tua vida, da tua história, que faz com que você perceba que não é na tua força, mas é na força do Senhor que habita em você. Então quando você foge de um problema, na verdade você está se escondendo de umas coisas que Deus está te dando uma oportunidade de promoção. Davi só foi para o meu ouvido porque ele aceitou o desafio. Se Davi tivesse fugido daquela situação, e perceba uma coisa, o problema não era de Davi, sim ou não? Estão comigo aqui? Davi não tinha nada a ver com aquela história. Quem estava na guerra dos seus irmãos não era Davi. Davi foi levar quentinha para eles. O seu pai manda ele levar quentinha para os irmãos. Quando Davi chega lá, ele fala assim: o que está acontecendo aí? Tem um problema grande aí, Davi. Tem um problema sério aí. O negócio é estreito e o problema é grande, companheiro. E ninguém quer resolver esse problema. Aí Davi fala assim: qual o problema? O problema é esse cara aí, chamado Golias. Espera aí, esse é o problema? Quem é esse incircunciso que afronta o Deus vivo de Israel? Davi, quando olha para o problema, Davi entendeu que não era o tamanho do problema, mas era o tamanho do Deus que Davi servia. Então quando você tem um grande problema para resolver, não olhe para o grande problema, mas olhe para a grandeza do teu Deus, a qual você serve. Quando você olhar para um problema, você realmente vai ter medo do problema. Mas quando você entende que não é você que está lutando contra o problema, mas é o Deus que te guarda, que está na tua retaguarda, que vai lutar em teu favor, o problema se transforma em algo muito pequeno. Davi, ele quando olhou para Golias, talvez ele tivesse pensado: opa, o cara tem quase 3 metros, o cara é grande, mas o Deus que eu sirvo, não dá nem para dizer qual o tamanho dele. Então esse camarada é grande para mim, mas diante do meu Deus ele não é nada. Perceba que tudo é a ótica, como você enxerga. Então quando Agar ela foge da presença de Sarai, ela fugiu porque na verdade ela queria sair de um problema que ela estava vivendo. Então o que o anjo diz para ela? Volta lá e enfrenta o problema em que você se encontra. Realmente tem um problema,
Mas você precisa enfrentar o problema. E o anjo diz para ela o seguinte: olha o que diz no versículo 9: se humilha. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para a casa da sua dona e seja obediente a ela em tudo. Tem uma outra versão, a versão Almeida revisada, diz que humilha-te perante ela. A Bíblia diz para ela se humilhar perante a sua dona. Sabe por que o anjo falou para se humilhar? Porque a Bíblia diz o seguinte: os humilhados serão? Os humilhados serão? Sempre. Quando você lê as Escrituras, você vai perceber que o Antigo Testamento, na verdade, ele aponta o tempo inteiro para o Novo Testamento. Você vai perceber que é uma continuação. O Antigo Testamento, ele aponta o tempo todo para a pessoa de Jesus Cristo. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 8, fala de um homem chamado Noé. Do 6 já começa ali e tal, 7, 8. Fala que Noé, ele construiu uma grande arca, você sabe disso. A Bíblia diz que a arca ela foi feita de uma madeira chamada gofer. E eu tive a curiosidade de estudar. E alguns estudiosos dizem que essa madeira gofer também é como se fosse acácia. E aí eu fui estudar qual era a madeira que fizeram para crucificar Jesus. E esses mesmos estudiosos disseram que é o mesmo tipo de madeira. Então você perceba que a mesma madeira que salvou uma família, tirou de uma geração perversa, foi a mesma madeira usada na crucificação de Cristo, que fez com que eu e você pudéssemos estar aqui. A mesma madeira que deu vida, ela tirou a vida de um para dar vida para muitos. Então o problema não é a madeira, mas a maneira como se usa a madeira. O problema não são as armas que você tem, mas sim como você usa essas armas. Você pode usar a Bíblia como alguns usam, para se esconder atrás de uma religião e fazer todas as coisas que você acha que tem que fazer. Mas você pode também usar a Bíblia não debaixo do braço, mas no coração, entendendo que essa ferramenta Deus te deu para trazer vida para outras pessoas e não trazer morte. Tudo é a maneira como você usa a tua arma. Tudo é a maneira como você usa aquilo que Deus proporciona em tuas mãos. E quando no versículo 7 diz que Agar ela foge da presença, é sempre assim. Sempre quando nós fugimos de um grande confronto, sempre, normalmente, nós vamos nos encontrar em um deserto. Por quê? Porque Deus nos colocou diante de uma batalha para nós vencermos aquela batalha. E quando fugimos dela, é quando nós achamos que estamos perdidos e nos escondemos da guerra. Lembra quando Davi, a Bíblia diz que Davi ele acorda de manhã cedo e estava na época da guerra, dos reis saírem para a guerra, lembra assim ou não? Aí a Bíblia diz que Davi, ao invés de ir para a guerra, ele foi para o palácio, para passear no palácio. Aí a Bíblia diz que quando ele está passeando no palácio, ele vê uma mulher bonita chamada Batseba. Ali começou a história e a ruína de Davi. Por que começou a ruína de Davi ali? Porque Davi era para estar na guerra, não era para estar ali no palácio. Todas as vezes que nós fugimos da guerra, nós vamos nos encontrar em situações como o deserto. Aquilo aparentemente parecia ser um oásis, mas no fundo levou Davi a caminhos de morte. Foi aquela relação de amor que fez com que toda a família de Davi fosse destruída. Logo depois você vê Davi, a criança, você conhece a história, a criança nasce, mal ela nasce, ela morre. Aí Davi depois chama Batseba para ficar com ele, tem um filho chamado Salomão, Davi tem outros filhos. Aí a Bíblia nos conta a história de que um dos filhos de Davi, chamado Aminon, ele se deita com Tamar, sua irmã. Ele tem relações com a sua irmã. Por quê? Porque o pecado ele bate na porta. E quando você permite que ele entra e faz um estrago. O pecado ele está o tempo todo esperando uma oportunidade para entrar. E quando ele entra, ele faz um estrago. E Davi, quando fica sabendo daquela situação, em vez de tomar uma postura e resolver a situação que estava na sua família, Davi é omisso. Davi não faz nada. O que aquele menino que se deitou com a sua irmã, pode ter certeza, a Bíblia não diz, mas o que ele mais queria naquele momento era ser repreendido pelo seu pai.
O que ele mais queria naquele momento é receber uma correção, porque a Bíblia diz que Deus açoita e corrige todos a quanto aquele ama. Não é quem ele odeia, mas sim quem ele ama. Então, se o nosso Deus é um Deus bondoso e ele açoita e corrige aquele que ele ama, nós, como pais terrenos, precisamos corrigir os nossos filhos. Porque se a correção não vier sobre o teu filho, tenha certeza que aquilo que parece pequeno hoje vai se transformar em algo gigantesco amanhã. Você deve conhecer. Eu conheço alguns, você deve conhecer alguns. Filhos que não receberam correção dos seus pais, hoje nasceram e se transformaram em homens que não têm correção. Só o próprio Espírito Santo de Deus descendo e transformando a vida do ser humano. Por quê? Porque esses homens, quando eram meninos, não receberam a correção do seu pai. E todo filho precisa de correção. Por isso, quando Deus te corrige, entenda uma coisa: não fique magoadinho, não vire a cara para o Senhor, agradeça. A Bíblia diz que os apóstolos, quando eles eram açoitados, quando as pessoas batiam neles, eles glorificavam a Deus. Por que eles glorificavam a Deus? Porque eles entendiam que os açoites que eles recebiam, na verdade é porque eles estavam engrandecendo o nome do Senhor. Mas antes de receber aqueles açoites na terra, eles receberam no seu espírito açoites no céu. Eles foram corrigidos na sua alma e no seu espírito. E quando eles eram confrontados com pessoas terrenas, aquelas afrontas já não machucavam mais eles, porque a verdadeira correção eles já haviam recebido há muito tempo. Você está aí? Pode perceber que um crente maduro, um crente que recebe a correção de Deus, um crente que recebe a correção do seu pastor, esse crente, quando ele é maduro, não é qualquer vento de doutrina, não é qualquer situação que transforma a sua vida. Um crente maduro, um crente que entende que a correção é necessária, esse crente, ele quando vem a correção, ele louva a Deus pela correção, porque ele sabe que tem alguém que o ama e que quer o corrigir. Toda pessoa que não quer correção, pode perceber, toda pessoa, todo crente que não quer correção, qualquer situação que acontece, ele some da igreja. Por quê? Porque ele não quer ser confrontado. Quando aparece um gigante diante dele, ele, opa, essa batalha não é minha. Essa batalha não é minha. E aí ele foge. Mas uma coisa eu quero que você entenda nessa noite: você pode fugir de toda e qualquer batalha durante um tempo, mas vai chegar um tempo que você não tem como correr. E quando você não consegue correr dessa batalha, você não foi experimentado na guerra, você não consegue derrotar o teu gigante. Já viu um lutador de UFC? Quem gosta de UFC aqui? Eu gosto. O lutador de UFC, normalmente, quando ele tem muitas lutas nas costas, ele é muito mais experiente. Quando ele tem muitas lutas nas costas, ele é muito mais respeitado. Ele consegue, com muito mais clareza, entender, estudar melhor o seu adversário, porque ele passou por várias situações. Então ele lutou com vários tipos de adversários. Então ele sabe como vai lutar contra aquele outro. Mas um novato, por melhor que ele seja, quando ele chega diante de uma batalha, normalmente ele vai todo afoito, porque ele quer resolver do jeito dele. É assim ou não? O que eu quero trazer para o teu coração essa noite é: não fuja dos desafios de Deus para você. Encare aquilo que Deus tem para a tua vida. Independente se você vai vencer ou se você momentaneamente você vai ter que regredir. Porque perder você não perde nunca. Porque a Bíblia diz que o nosso general é Cristo. E o nosso general, ele nunca perdeu uma batalha. Então nós nunca vamos perder. Teve momentos em que Davi, ele consultava a Deus e falava assim: vou para essa batalha ou não? Não vai não. Vai. Deus falava com ele antes dele ir para a guerra. Ele sabia que ele tinha os valentes, mas antes de ir para a guerra ele consultava o Senhor. Você perceba que várias batalhas o povo de Israel venceu sem arma. Sim ou não? Sim ou não? Várias vezes eles venceram batalhas sem levantar uma arma. Porque o problema não é o teu adversário, mas é a coragem que você carrega dentro de você.
É você ter certeza que você vai para uma batalha e você vai vencer todo e qualquer desafio. Eu, graças a Deus, eu fui criado por uma mãe que ela desde pequena, ela sempre me ensinou. Quando acontecia alguma coisa comigo, ela falava assim: vai lá e resolve isso. Não, vai lá e resolve isso. Vai lá e resolve isso. Ela me colocava para resolver as coisas que eu tinha medo de resolver. Então eu cresci deixando para trás o medo. A minha esposa tem o costume de dizer para mim o seguinte: Léo, você fala com os meninos como se estivesse falando com um homem. Eu falei: mas eles são o quê? São homens. Então eu ensino para os meus filhos desde pequeno que eles são homens e eles precisam ter posturas de homens, mesmo sendo meninos. Porque a vida lá fora ela é cruel. A vida lá fora, eles não vão ter os carinhos e os beijos nos rostos que ele tem dentro de casa. A vida lá fora vai querer tragar deles aquilo que eles têm de melhor. E se eles não forem dentro de casa treinados para as lutas lá fora, eles jamais enfrentarão os Golias que se levantarão contra a vida deles. Você consegue me entender? Agar, quando ela foge, o anjo aparece para ela, o anjo fala assim: o que foi, Agar? Da onde tu vem e para onde você vai? Eu fugi da minha senhora. Faz o seguinte, minha filha, tem uma fonte aí, bebe um pouco dessa água, não diz o texto não, mas eu fico imaginando, bebe um pouquinho dessa água aí, e volta pelo caminho que você veio, vai enfrentar o teu problema. Uma coisa é certa, Agar, descansa o teu coração, o filho que tu carrega no ventre aí, ele vai ser forte, a descendência dele será contra todos, e todos serão contra ele, mas eu, o anjo, estou te dizendo que Deus é com ele, e ele será honrado. Pode voltar, Agar. Hoje pode até parecer que vai doer as ofensas da tua senhora, mas essas ofensas são necessárias para que se cumpra o projeto de Deus na tua vida. Agar, não fica preocupada não, Agar. Pode voltar. Provavelmente você vai ouvir coisas que você não queria ouvir, mas volta lá, porque as palavras, elas não te matam. O que te mata é a tua falta de obediência. O que mata um homem, uma mulher de Deus, não são palavras, é falta de obediência. Quando você lê a Bíblia, as Escrituras, você vai perceber que o tempo todo, a coisa que Deus mais exige de mim e de você é obediência. A coisa que mais o Senhor pede para que nós possamos ter é obediência. E quando somos obedientes, diz as Escrituras que nós colhemos o melhor desta terra. Deuteronômio capítulo 28 diz: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e obedecer de tal, aí diz um monte de promessas. Porém, se não obedecerdes, aí vem um monte de situações contrárias. A obediência, povo de Deus, faz parte de um processo. A obediência faz parte de algo que hoje talvez você não entenda, mas se você mergulhar no Senhor, você vai entender aquilo que Ele tem para você. Eu sei que o meu tempo é curto, mas eu quero... Coloca para mim lá, Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Tem uma versão também da Almeida que diz o seguinte: e isso lhe foi imputado. 7. O Senhor disse também: eu sou Deus, o Senhor. Eu tirei, preste atenção nisso, eu o tirei da Babilônia, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza que esta terra será minha? O Senhor respondeu: traga para mim uma vaca, uma cabra, uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades, uma em frente à outra, em 2 fileiras. Porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Preste atenção agora. Então o Senhor disse:
fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. E eu te pergunto, lá na frente, José, você lembra a história? José se levanta como governador, leva todos os seus descendentes lá para o Egito. A Bíblia diz que José morre, se levanta um outro faraó que não conhecia José. Eles moravam na terra de Gósen. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles foram escravos por quantos anos? Por quantos? A Bíblia fala 430, mas 400 anos. Então, perceba que Deus havia dado a promessa para Abraão aqui, ó. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Continua no 14. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes, Abrão, sairão livres, levando o quê? Quando Moisés chega lá e lança a última praga lá, vindo da parte de Deus, que era a morte dos primogênitos, a Bíblia diz que Faraó diz o seguinte: cara, pega tudo que é teu e vai embora. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles saíram, não saíram com as mãos vazias. A Bíblia diz que eles saíram carregados de riquezas. O que Deus havia falado para Abrão? Sairão o quê? Livres, levando o quê? Muitas riquezas. Sabe por que está escrito isso? E lá na frente se cumpriu? Porque esse mesmo Deus que prometeu aqui para Abrão e o povo recebeu aquilo, é o mesmo Deus que fez a promessa sobre a tua vida. E você precisa acreditar no teu coração que vai se cumprir. Você precisa crer que vai se cumprir. Ah, pastor, e por que ainda não se cumpriu? Porque não chegou o tempo da promessa. Ou talvez até tenha chegado o tempo da promessa, mas você não se posicionou para receber a promessa. Porque a promessa, ela foi dada e ela vai ser cumprida. Agora o teu posicionamento e o tempo que Deus tem para você vai determinar a promessa. E ele continua no 15. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Aí olha só, é muito louco isso, cara. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para? Fala mais alto, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse: prometo dar aos seus descendentes essa terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos heteus, dos parizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Só para você ter uma ideia, a terra dos jebuseus, não sei se vocês lembram, quando Davi conquista Judá, lembra? Lembra assim ou não? A Bíblia é perfeita. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Se Deus disse para você que Ele vai mudar a tua história de vida, creia que Ele vai mudar. Agora, a tua história de vida só vai ser mudada através de uma receita. Quando se faz um bolo, não se faz um bolo só com ovo, não se faz um bolo só com farinha. Existem alguns ingredientes que têm que ser misturados para que o bolo possa ficar pronto. Amém? A mesma coisa sou eu e você. Deus prometeu, Deus te deu força, mas depende dos ingredientes também que vêm da tua parte. Você precisa também fazer a tua parte, não é só Deus que faz a dele. Lembra quando Josué, eu estou fechando a minha mensagem, lembra quando Josué, ele assume o papel de substituir nada mais, nada menos do que Moisés. O cara não estava substituindo qualquer pessoa, o cara estava substituindo Moisés. Um cara que a Bíblia diz que falava face a face com Deus. Quando Josué ele assume, Deus aparece para Josué e fala o seguinte: ó, ser forte, não temas, eu sou contigo. Seja forte. O que Deus está falando para você nessa noite é: não temas.
Não temas, creia que o mesmo Deus que prometeu para aquele povo é o mesmo Deus que se faz presente hoje aqui. O mesmo Deus que eu e você estamos servindo hoje nessa casa é o mesmo Deus que aquele povo servia no passado. E Deus foi fiel com aquele povo. Mas perceba uma coisa: quando o povo de Israel eles saem do Egito, eu sempre digo isso, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles caminharam pelo deserto, mas eles carregavam o Egito nas costas. Talvez você possa ter largado o pecado, mas o pecado continua acompanhando você. Não sei se você entendeu o que eu te falei. Preste atenção aqui em mim, por favor. Talvez você tenha largado o pecado, mas o pecado continua acompanhando você. Talvez você ache que o fato de você não estar dentro do pecado naquele momento, você saiu dele. Mas talvez você esteja levando ele nas costas, você nem está sabendo disso. E aí o povo sai do Egito, anda pelo deserto, mas continua caminhando com o pecado nas costas. Continua caminhando com o Egito nas costas. A Bíblia diz que aquela geração era uma geração de dura cerviz. Aquela geração ela não entrou na terra prometida. Sabe por quê? Porque Deus libertou eles do Egito, mas eles não foram libertos como Deus havia dado para eles a promessa. Perceba que Deus prometeu e Deus fez. Deus falou: eu vou tirar essa geração. 4 gerações depois eu vou tirar. Deus foi lá e tirou com mão forte. E o que me deixa apaixonado é que a Bíblia fala assim: Deus tirou com mão forte. Leia na tua casa. Deus tira o povo com mão forte. Mas o povo foi tirado com mão forte, mas o povo continuava lá dentro. O fato de você estar com Deus, estar andando na casa de Deus, não quer dizer que você está vivendo literalmente as promessas de Deus. Não esteja preocupado de estar com o teu corpo físico na casa de Deus, mas fique preocupado de estar com o teu espírito em comunhão com Deus. Tem muitas pessoas que entram por aquelas portas. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor. Senta no seu lugar, dobra seu joelho, fica no banco, fica ali no momento ali, levanta. Quando sai para aquela porta, não tem transformação nenhuma. Sabe por quê? O corpo está presente, mas o espírito está longe. Uma vida com Deus não é uma vida de presença física, mas é uma vida de presença espiritual. Uma vida com Deus não é você vir para a casa do Senhor e estar presente fisicamente. Isso também, a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 1, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e eficaz, santo e agradável ao Senhor. Isso sim nós devemos fazer, mas muito mais do que nós estarmos presentes fisicamente, é a presença do Eterno visitar a nossa presença na terra. A Bíblia diz que Ele não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele não habita. Pode essa igreja estar lotada de gente. Se não tiver um coração quebrantado aqui dentro, Ele não desce. Pode a igreja estar entupida de gente, o louvor tocando a todo vapor, as luzes aqui mexendo para lá e para cá. Se não tiver coração quebrantado, Ele não desce. Porque Ele não está preocupado com o oba-oba, Ele está preocupado com o coração. Ele não habita num palco, Ele habita no altar. Ele não habita num ser humano, Ele habita num espírito verdadeiro. Você consegue entender? Eu tenho pedido muito ao Senhor para que Ele possa se revelar para os seus de uma forma cada vez mais clara. Porque eu percebo que quanto mais os pregadores pregam a palavra de Deus, é até meio louco o que eu vou te falar. Quanto mais os pregadores pregam, eu hoje conversava com um grande amigo meu, é difícil e está repreendido no nome de Jesus, mas o povo está doente. Hoje o que mais você vê é doença na mente dentro do corpo de Cristo. Pessoas dentro da casa doentes emocionalmente. E eu te pergunto, como pode dentro de um mesmo ambiente, pessoas saudáveis emocionalmente e outras doentes? Você acredita de verdade que o problema é do local? Fala para mim, sim ou não? Não.
enquanto você não reconhecer que o problema é teu, Deus nunca vai habitar na tua vida. Enquanto você não reconhecer que você é o templo, o lugar da habitação dele. Não, pastor, mas olha só, pastor, é porque é a minha vontade. Ok, se é a tua vontade, Deus vai respeitar e vai fazer a tua vontade. Você faz a tua vontade, pô. Vive a tua vontade. Mas depois, lá na frente, não vem reclamar, dizendo que Deus não fez ou Deus deixou de fazer, porque foi a tua vontade, não foi a vontade dele. Sabe qual é a vontade dele? Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Sabe qual é a tua vontade e a minha? É péssima. Porque os nossos olhos só enxergam daqui para ali, ó. Mas o nosso espírito não consegue ver por trás daquilo que está atrás de um corpo. É muito legal ver um corpo bonito, opa, que coisa linda. Mas você não sabe o que habita por trás daquilo. Eu amo Romanos capítulo 7. O pecado, para ele se mostrar, se apresentar como pecado, primeiro ele se apresenta como bom. E depois que ele se apresenta como bom, ele se mostra extremamente maligno. Porque o pecado, ele nunca vai vir com tridente, com chifre e com rabo. Ele nunca vai se apresentar dessa forma. Porque se ele vier assim, você corre dele. Então ele se apresenta como coisa boa. E aí você fica encantado, porque os teus olhos estão vendo. A Bíblia diz, se o teu olho te faz pecar, arranca e entra com um só no reino dos céus. É melhor você entrar com a olho do que você ficar fora dele. Que Deus te abençoe nessa noite. E que o Espírito Santo de Deus possa transmitir ao teu coração aquilo que com certeza um homem natural não pode fazer. Deus te abençoe.